salmista vai dizer que eu me alegrei. Então, se você veio aqui nessa noite, é para se alegrar na presença de Deus, né? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Que maravilha, né? Está comigo meu esposo, o pastor André, a minha filha Milene, aleluia, e eu louvo a Deus pela vida deles, amém? Abra a tua Bíblia juntamente comigo no livro de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Achou juízes, tu acha Ruth porque é bem pequenininho, né? Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é seu. Eu quero te adorar, ainda que a videira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Porque veja, a vitória vem, mesmo que pareça ter um fim. Só tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que não permaneça assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Venha fiel na sua vida, né? Deus abençoe as mulheres dessa igreja em nome de Jesus. Eles vão encher, né? Possamos? Capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Malom e Quilião também morreram, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor visitava o povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiver, junto com as suas noras, caminhando de volta para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e use o Senhor de benevolência convosco, como usaste de benevolência com os falecidos e comigo. Conceda ao Senhor que acheis descanso, cada uma na casa de seu marido. E beijou-as. Porém, elas levantaram a voz e choraram. E disse-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Acaso tenho eu no meu ventre mais filho para que seja por marido? Voltai, minhas filhas, ide embora. Já sou muito velha para me casar, e ainda que dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite
insista a te abandonar e deixar de te seguir, porque onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, aleluia. Onde quer que morreres, morrerei, ali serei sepultada, e faça-me assim o Senhor, se outro tanto, se esta coisa que não seja a morte me separar de ti.
ficou viúva de seu marido e ainda sem os seus 2 filhos. Tudo isso por uma desobediência. Sair de um lugar que Deus não autorizou sair. Partir de um lugar que Deus não mandou partir. Irmão, se Deus tem promessa, eu sempre falo isso aonde eu passo. O mundo está em crise, tá? Afeta algumas áreas da nossa vida, sim, porque nós vivemos no mundo, mas a igreja de Cristo está em Cristo. Deus é que cuida de nós. A igreja não está em crise, está em Cristo. Deus cuida de nós. Aleluia. Pode faltar médico, como foi falado, pode acabar tudo, pode fechar os mercados, fechar a porta, não tem onde comprar, nem que uma nada ia ficar aí do céu. Deus cuida dos seus. Deus não desampara os seus, em hipótese nenhuma. Será que Deus não seria fiel para cuidar da família de Elimelec? É. Só que eles não acreditaram na fidelidade de Deus. Às vezes o problema não está em Deus, às vezes o problema está em nós. Às vezes o problema está nas nossas atitudes radicais. Às vezes o problema não é porque Deus não quer abençoar, é porque nós não fazemos por onde ser abençoadas. Aí a Bíblia vai descer mais um pouquinho e vai dizer que ele morre. Essa mulher fica desamparada. Aí ela vai tomar uma atitude. Depois que faz a besteira toda, alguém vai soprar no ouvido dela que o Senhor visitou Belém e que na terra estava tendo fartura de pão. Não tem um ditado popular aí fora que quem tem pressa tem modelo, não, né? Quem come cru tem modelo, não, mas assim, tem? Oi? Apressado come cru. Quem se apressa come cru. Né? Isso aconteceu com Noemi e com Elimelec, com a família dela. Aí a Bíblia diz que ao falecer a família dela quase toda, só ficou ela e as suas noras, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ela vai se despedir das suas noras e vai dizer: olha, volta para a casa da sua mãe, volta para os seus deuses, ou quer dizer, fica por aqui mesmo, porque eu vou partir. Eu vou para minha terra, porque eu já perdi demais. Perdeu porque quis. Eu já perdi demais, já perdi meu marido, já perdi meus 2 filhos. E agora eu ouvi dizer que o Senhor enviou pão para lá. E eu estou voltando. E vocês ainda são muito novas, e eu sou velha. Vocês têm condições de arrumar um novo marido, um novo casamento, reconstruir a família de vocês, porém da minha madre não sai mais nada. Então vocês vão. E a Bíblia diz que elas se uniram, porque as noras não queriam largar ela. Ou quer dizer, Noemi era uma boa sogra. Noemi era uma mulher que dava, ainda com ela no seu esposo, dava testemunho, né, sobre a sua casa, junto com as suas noras. Porque quando a mulher não é uma boa sogra, ninguém quer nem visitar ela. Não é? Quem querá ir embora com ela sem ela ter fruto para nos oferecer. Mas a Bíblia diz que é órfã. Ela, órfã, Noemi e Ruth, levanta a voz de choro, porque elas estavam amarguradas. A amargura que estava em Noemi contagiou suas noras. E elas vão chorar. Aleluia, Deus. E vão partir para Belém junto com Noemi. Mas Noemi vai insistir tanto: volta para a casa da tua mãe, volta para os seus deuses, deixa que eu vou. Noemi estava querendo dizer: vocês não têm nada a ver com o nosso erro, vai ser feliz, deixa porque o preço é meu. Aleluia. Eu fui conivente com a atitude do meu marido, vocês não têm nada a ver com isso. Maior amargura é minha do que a de vocês. Noemi ainda estava consolando as suas noras. Mas a Bíblia vai dizer que Orfa vai se levantar, vai beijar sua sogra e vai pensar: imagino eu, já que ela está mandando, é tudo que eu queria, vou embora. Já que ela está dando a carta,
judia, mas ela era moabita. Sabe o que eu vejo isso? Deus não faz acepção de pessoas. Quando alguém fala, porque a briga aí já não era mais com Noemi. O negócio de Ruth já não era mais com Noemi. Ela falou, o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando mexe com Deus, o negócio fica diferente. Deus, aleluia. Ali a Bíblia diz que ela confessa ao Senhor, eu quero esse Deus. E a Bíblia diz que elas vão. Irmãos, coisa linda é a fidelidade de Ruth para com a tua sogra. Aonde te colocares, vão ter que me colocar também. Aonde tu ir, eu também vou. Se lá não tiver pão, tiver fome, eu vou passar fome contigo. Se lá tiver falta d'água, eu vou passar sede contigo. Se lá tentarem te matar porque não pode matar a palavra, eu morrerei contigo. E vão ter que me sepultar contigo. Mas uma coisa eu te digo, eu apago a minha história de Moabita, porque agora o teu povo vai ser o meu povo. E o meu Deus vai ser o meu Deus. Eu te estava dizendo, eu confio no teu Deus. Esses textos que eu conheci em Moab, é tudo pequeno para as histórias que tu me conta, Noemi. Que Deus é esse que tu serve? Eu quero servir a Ele também. E a Bíblia diz que elas vão. E Ruth, olha só, Ruth não tinha necessidade de fazer isso não, tá? Primeiro, Ruth estava segurando já uma bomba de amargura, porque essa mulher ficou angustiada e amargurada. Pensa em uma mulher amargurada, que coisa chata. Pensa em uma mulher tribulada. Pensa em uma mulher que fala toda hora a mesma coisa. Pensa em uma mulher que perdeu o marido e 2 filhos e que não se conforma com a situação. Pensa em uma mulher de Deus que questiona toda hora contra o Senhor. Era Noemi. E Ruth ia ter que passar por isso tudo. Ouvir toda hora a mesma coisa. Ouvir toda hora as reclamações de Noemi. Mas só que no momento de crise da tua vida, Deus vai levantar uma Ruth e matar do teu. Aleluia, Deus. Porque a primeira coisa, quando nós entramos em uma crise, as roupas vai tudo embora. É difícil, pastor, acreditar uma Ruth para chorar contigo, se colocar no ombro dela, fazer a mulher levar a cabeça e dizer, eu estou contigo pro que deve é. Falar, todo mundo fala. Eu quero ver o momento da crise, pastor. Quando o negócio apertar, que todas as portas se fecharem, que o negócio fica feio.
Verdadeiros amigos passa na crise. Entra no vento. Entra na caverna, pastor. Porque o profeta entra na caverna. Não é? Quer saber quem é teus amigos? Deixa o vento soprar na tua igreja. Deixa a tua dispensa estar vazia. Deixa teu marido ir embora. Perde alguém que tu vai ver quem é Ruth na tua vida. Quer conhecer quem é órfã? Faz um churrascão na tua casa. Posta no Facebook. Meu Deus. Manda no WhatsApp. Todo mundo vem. Nada contra. Eu amo minha casa cheia. Tenho muitos amigos. E se pudesse eu fazia todo final de semana. Mas tem pessoas que só vão para lá. E quando tem pão e bem, se alimentando. Mas quando a escassez sobra, não lembra nem de te convidar. Chama para uma churrascaria, é tudo pela minha conta. Vambora! Bate lá na porta dele e fala assim: meu marido ficou desempregado, estou precisando de um arroz. Não tem. A prova é tua. Segura esse rolo aí, porque eu não vou nem me meter, porque o cara vai sobrar aqui também. É a primeira coisa que ele fala. Mas Ruth foi fiel. Foi fiel até o fim. Sabe o que é isso? Companheirismo. Companheirismo. Se corta aí, corta aqui também. Se dá ruim para pagar a pastora, dá ruim para mim também. Se dá ruim para missionária, tem que dar ruim para mim. Ou nós não somos um corpo. Se eu estou com dor de cabeça, meu corpo vai ficar debilitado. Se eu estou com uma dor no pé, vai ficar também. Nós somos um corpo. Então o que está sentindo aqui, eu tenho que sentir também. O que está cortando lá, vai cortar aqui também. Companheirismo. Fidelidade. Aleluia, como Ruth foi. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth era companheira para todas as horas. Ruth se tornou a melhor amiga, se tornou uma filha para Noemi. Se duvidar, cuidou de Noemi melhor do que mamãe criou. Deus sempre prepara alguém para cuidar de nós, irmãos. Aleluia, Deus. De repente não é quem tu espera, de repente está esperando algum judeu. De repente tu está esperando alguém da tua tribo, da tua linhagem, da tua família. Aí Deus vai lá no Moab e vai trazer. Aí vai botar lá na água contigo, tu não vai entender nada. Mas é esse que estava cuidando de você no final das contas. Aleluia, Deus. Porque Deus é Deus. Ele é fiel mesmo. Ele é tremendo. Aí, a gentia, a boa vida, que não conhecia Deus, é ela que vai orar com Noemi. É ela que vai consagrar com Noemi. É ela que vai subir o monte com Noemi. É ela que vai varrer a casa. É ela que vai cuidar dos projetos de Noemi. Sabe por quê? Porque quem está em Belém não quer fazer. Por aí. Aí Deus traz estrangeiros. Deus vai trazer lá de fora. Aí cadê vai murmurar? Vai embora, órfã. Dá um beijinho e vai embora. Porque tem Ruth sendo levantada. Porque se tu não quer, Deus levanta Ruth. Deus levanta quem a gente menos espera. Mas a obra dele vai. Alguém honra. Honra a linhagem. Honra a camisa que vestiu do Evangelho. De cristão, de servo, de serva. Noemi e Ruth estava dizendo: todos os teus problemas passam a ser meu. E toda vez que você tiver que fazer algo, me consulta, porque eu faço também. Maravilha, Senhor. Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Aleluia. Companheirismo, união. Ruth era uma mulher de coragem. Porque para entrar num povo que você não conhece, tomar a frente, aceitar um Deus que você nunca viu e chegar numa casa onde havia luto, tem que ser corajoso, tem que ser corajosa para fazer isso. Largar sua mãe, largar sua família, sua linhagem, para ir para um povo diferente que tu não conhece. Lembra quando você se converteu? Nós éramos um povo
E a gente achava que quem estava ali também era estranho. Mais ainda, né? Porque é mais estranho quem está dentro do que eu estava falando, né? Mas só que o Senhor nos trouxe para dentro. E tudo era novo, tudo era estranho, tudo era difícil. Mas depois que tu está dentro, o Senhor fala com nada dessa dificuldade. Tudo é tão normal que aí o que está fora passa a ser anormal. Aí o teu pensamento fala, mas quando eu estava lá que era normal, agora lá que é uma confusão toda. Mas por quê? Porque Deus fez a obra na minha e na tua vida. E nessa noite, amadas, eu quero profetizar sobre a tua vida que haverá uma Ruth para cada etapa da sua vida. Ruth era dedicada em tudo que ela fazia. Ruth não foi prepotente porque ela foi atrás de Noemi e iria cuidar de Noemi. Tudo que Ruth fazia, ela